o maior animal terrestre do Brasil, a jardineira das florestas. Excelentes nadadoras. Não faltam títulos para a anta. Há mais de 2 décadas, a pesquisadora Patrícia Médici lidera os estudos para a conservação da anta brasileira. Hoje, no Repórter Eco, você viaja com a equipe de pesquisadores para saber o que causou o sumiço da jardineira da floresta na Caatinga. E veja também. Documentário registra o cotidiano das comunidades extrativistas que tiram o sustento de vida na biodiversidade da maior faixa de manguezal do planeta no Pará. E a beleza da arte plumária do povo indígena Kaapor, no noroeste do Maranhão. O documentário Manguezal, Maretório Feito de Nós, retrata a luta para recuperar o mangue na Amazônia e colocar em prática medidas para uso sustentável do ecossistema. Dirigido por Felipe Cortez, o vídeo está disponível no YouTube. Entre o mar e a terra firme fica uma importante área de transição, o manguezal ou maretório, como também passou a ser conhecido este ecossistema rico, considerado berçário da vida marinha. O solo encharcado pelas marés abriga bosques de espécies adaptadas, sustentadas por raízes aéreas, além de peixes, mariscos e crustáceos, fonte de renda das comunidades locais. Entre os países mais ricos em manguezais está o Brasil. Os manguezais, por exemplo, no Brasil, eles são muito mais abundantes da zona equatorial, muito mais próximo ao Equador. Então, essa é a faixa que está a costa amazônica, né, que cobre os estados do Amapá, do Pará e do Maranhão. É nessa zona que a gente vai encontrar mais de 80% dos manguezais do Brasil. E nessa zona também é onde a gente vai encontrar a maior área de manguezal contínua do mundo, né, que tem em torno de uns 7.200 quilômetros quadrados. E essa área é uma das áreas mais preservadas também que existem no planeta. O biólogo e professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Fernandes, é o coordenador científico do Mangues da Amazônia, projeto socioambiental realizado pelo Instituto Peabiru e a Associação Sarambuí, com apoio do Laboratório de Ecologia de Manguezal da Universidade. Quando nós elaboramos o projeto, a gente estava imaginando um trabalho que fosse socioambiental, que trouxesse questões ambientais relevantes, como a pesca do caranguejo, como o corte de madeira, voltado principalmente para a construção de currais de pesca, e, ao mesmo tempo, trouxesse as questões sociais de forma que a gente abordasse especialmente a questão educacional. O trabalho realizado há 2 anos em unidades de conservação, reservas extrativistas da costa paraense, une o conhecimento técnico e científico com o saber tradicional de comunidades locais para recuperar o mangue e adotar práticas responsáveis no uso dos recursos. Agora, essa história pode ser conhecida no filme Manguezal, Maretório Feito de Nós. O documentário tem direção e roteiro do jornalista Felipe Cortez, natural de Belém do Pará. O documentário Manguezal, um Maretório Feito de Nós, ele traz um olhar para a presença humana no contexto do ecossistema dos manguezais aqui no norte do Brasil. É um projeto que ele fortalece o pertencimento das pessoas ao lugar e na relação deles com o ecossistema. Então, eu acho que isso, para o mundo de emergência climática que a gente tem hoje, para esses desafios que se apresentam para a preservação da floresta, seja a floresta de terra firme, seja a floresta de manguezal, a participação das comunidades, a participação das pessoas que vivem nesses ecossistemas é fundamental. A relação entre as comunidades extrativistas e o manguezal está em foco. Eu entendo essa relação como uma relação muito
é afetiva, né? A gente percebe que ela marca a formação das identidades dessas pessoas e elas também acabam por determinar como aquelas pessoas observam seus planos de futuro, né? É fazer com que as pessoas olhem para esse lugar não como um espaço de sobrevivência, mas como um meio potente de construção de uma vida digna, cidadã. O projeto aposta na educação ambiental para mudar a relação com os manguezais desde a infância. E dentro do Clube do Recreio, a gente trabalha a educação ambiental de uma forma divertida, com atividades lúdicas, com brincadeiras para as crianças, que é aquilo que elas mais gostam, né? A forma que as crianças aprendem é através da brincadeira. É através do pegar, é através da curiosidade, é através de despertar, né, o conhecimento delas dessa maneira. A ideia é investir na formação de jovens lideranças capazes de lidar com desafios futuros, como a construção de um novo modelo sustentável que gere renda e valorize o manguezal. As soluções para pôr fim à pesca predatória e ao corte de madeira vão depender das escolhas das comunidades, a partir dos diagnósticos ambientais preparados por técnicos, professores e pesquisadores do projeto. O documentário disponível no canal do YouTube do projeto Mangues da Amazônia dá um recado que faz a gente pensar. Manguezal, maretório feito de nós, quer dizer, o manguezal como esse espaço onde a vida depende das vidas que são envolvidas por ele, né? As pessoas, um espaço que depende das pessoas que vivem esse espaço. Minha terra não tem palmeiras, mas contém muita beleza. Tem a praia, os campos e o mar que me dão uma certeza. Eu sou privilegiado, eu creio que fui abençoado pelas mãos da natureza. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Nos próximos 5 anos, o mundo deve atingir temperaturas recordes e vai chover menos na Amazônia. O novo estudo da Organização Mundial Meteorológica, agência ligada à ONU, revela que entre 2023 e 2027, a média anual de aquecimento no planeta pode chegar a 1,5 grau centígrado. Os principais motivos são os gases de efeito estufa e os impactos do El Niño. O relatório é baseado em cálculos de 11 diferentes centros de ciência do clima ao redor do mundo. A devastação da floresta amazônica caiu 36% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Mas, de acordo com o Amazon, isso não foi suficiente para tirar de 2023 uma das maiores áreas desmatadas de janeiro a abril em 16 anos. A destruição no período chegou aos 1.203 quilômetros quadrados, a terceira maior desde 2008. A União Europeia sanciona a lei que proíbe produtos e derivados que tenham origem ligada ao desmatamento. A regra vale para óleo de palma, gado, madeira, café, cacau, borracha e soja, além de outros itens. A legislação impõe aos produtores o respeito à proteção dos direitos humanos e dos povos indígenas. O Greenpeace e outras ONGs ambientalistas comemoram decisão do IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis negou o pedido de licença para a Petrobras perfurar um poço de petróleo na foz do rio Amazonas, a 160 quilômetros do Oiapoque, no Amapá. O documento técnico diz que a Petrobras não apresentou garantias para atender a fauna local em caso de acidentes, como o derramamento de óleo. O Senado aprova medida provisória para regularização ambiental e exclui do texto mudanças na Lei da Mata Atlântica, que foram incluídas no governo anterior. Com isso, a Câmara Federal não poderá retomar os trechos excluídos. E a Lei da Mata Atlântica vai permanecer como está hoje. Uma cena que divertiu os internautas. O vídeo que fez sucesso mostra uma ursa que vive em um abrigo na Ucrânia saindo da toca, depois de hibernar por 6 meses. Ao despertar, a ursa chamada Shada apareceu andando devagar e descabelada. O Instituto White Rock disse que ela tem 25 anos
e é da subespécie parda do Himalaia. Esse instituto levanta recursos para a preservação dos ursos e não foi atingido pela guerra na Ucrânia. Daqui a pouco tem mais aqui no Repórter Eco. Conheça a rica arte plumária do povo indígena Kaapor. A arte plumária é uma das mais belas expressões culturais do povo Kaapor. As obras, conhecidas como joias em penas, já foram citadas em livro do antropólogo Darcy Ribeiro e da sua mulher, a também antropóloga Berta Ribeiro. A névoa encobre a terra indígena Alto Turiaçu, no noroeste do Maranhão. Só o Angelim, em toda a sua grandeza, rompe a neblina. O dia avança e fica clara a diferença. Dentro da terra indígena, o verde da floresta encobre o solo. Fora da área protegida, a paisagem é outra. As terras indígenas protegem mais a floresta amazônica do que as unidades de conservação federais. E também eles são mais resistentes a desmatamento. O fato que os próprios índios ajudam a defender é uma situação muito grave. Mas esse papel ambiental das terras indígenas é importante. Importante lembrar também de que não é esse benefício ambiental que é a razão de fazer terras indígenas. Eles têm direito para isso, por ser populações indígenas que estão lá há milhares de anos. O gigantismo da floresta, com a maior biodiversidade da Terra, preserva um tesouro delicado, a arte plumária Kaapor. As peças são criadas com penas de aves não ameaçadas da região, objetos de estudo e admiração de Cláudia Lopes, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guilde. Pelos estudos da Berta, né, e do Darcy, eles são um dos mais eminentes plumistas dos povos indígenas do Brasil, que eles comparam a plumária Kaapor como joias mesmo, joias de pena. Então é uma tradição muito viva entre os Kaapor até hoje em dia. A trama da agulha com fio tece o adorno, ao mesmo tempo frágil e eterno. Eu me sinto assim feliz, né? Porque meus filhos me respeitam muito, eles sabem que eu tenho talento, faz as coisas para poder ter as coisas da gente, fazer a cultura nossa. Uma técnica apurada pelos séculos e pela destreza do povo Kaapor foi parar nas páginas dos livros dos antropólogos Berta e Darcy Ribeiro. Entre 1949 e 1951, Darcy viveu com os indígenas da etnia na Amazônia. Com o aumento das invasões e epidemias trazidas pelos madeireiros, a população Kaapor diminuiu entre 1920 e 1970. Mas a sabedoria ancestral de transformar as penas em adornos coloridos renasce. Ponto a ponto, uma tradição se renova. A plumária Kaapor tem status de joia por ser um trabalho tão minucioso, tão delicado. As peças que serão usadas pelas famílias na cerimônia de nomeação, o batizado de todas as crianças das aldeias em outubro, começam a ser tecidas 4 meses antes. Um ritual que atravessa o tempo, reforçando fio a fio a união. Essa arte plumária é feita especificamente para se enfeitar na sua grande festa do Cauim, né? Que é a principal expressão ritual do povo Kaapor e que envolve muitos rituais, né? Dentro dessa grande celebração, que são 3 dias de festa, mais ou menos. Se comemora, então, a nominação das crianças, a menarca das musas, os casamentos, a posse dos caciques. Valdirene aprendeu com a sogra. Agora quer ensinar aos filhos, enquanto trabalha para produzir o cocardo batizado do neto mais novo.
Só aí o bebê ganhará um nome. No dia do batizado, os padrinhos vão escolher. O padrinho escolhe o nome do filhado. A comunidade inteira fica sabendo do nome, porque aquele nome, ele tem a relação direta com aquele território. Então, quando você ameaça, quando você assassina uma liderança dessa, você praticamente está tirando um pedaço daquele território. Cada peça é construção coletiva. Começa com a colheita do curauá, planta nativa da Amazônia, no quintal de seu Petrônio. Pouco a pouco, vai desfiando a folha. Da planta sai a fibra, que o tempo se encarrega de secar, para unir as penas nas mãos de Valdirene. No tiara improvisado, Quintirã exercita a tecelagem. O fio entrelaçado vai emoldurar as penas. A base do cocar é trançada depois, com a folha de palmeira, passando de mão em mão e até pelos pés. Os adultos fazem arte sob o olhar curioso das crianças. É assim que se sustenta a transmissão do conhecimento passado dos grandes mestres para os discípulos. O sonho dos ancestrais se encontra com os desejos da juventude. Com penas e miçangas se costura o passado e o futuro. Se alinhava a história de um povo. Uma lenda da savana africana. Durante mais de 10 anos, o leão Lonquito reinou no Parque Nacional de Amboseli, no sul do Quênia. Enfrentou seus desafiantes e, contra todas as possibilidades, venceu todas as batalhas. Menos uma. Aos 19 anos de idade, já sem o vigor de outros tempos, o idoso leão saiu da área do parque em busca de presas mais fáceis. Depois de atacar cabras num curral, Lonquito foi perseguido e morto por pastores que vivem na região. Outros 10 leões foram mortos pelo mesmo motivo nas proximidades. Os leões africanos normalmente vivem pouco mais de 10 anos na natureza. Em cativeiro, podem chegar a 25 anos de idade. Existem cerca de 2.500 leões no Quênia, segundo o censo realizado em 2021. As incursões de animais selvagens em áreas povoadas aumentaram recentemente, à medida que o crescimento urbano reduziu seu habitat e uma seca histórica reduziu a disponibilidade de presas. A vida extraordinária de Lonquito foi registrada por lentes de repórteres e turistas do mundo todo. Ele teve uma família enorme, muitos filhos, filhas e netos. Adeus, Lonquito, um símbolo de resiliência e coexistência. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Expedição científica investiga o sumiço na caatinga da anta, o maior mamífero terrestre do Brasil. Uma expedição científica liderada pela bióloga Patrícia Médici investiga as causas do sumiço da anta na caatinga. O maior mamífero terrestre do Brasil corre risco de extinção em 5 dos 6 biomas do país. O maior animal terrestre do Brasil, a jardineira das florestas. Excelentes nadadoras. Não faltam títulos para a anta.
Há mais de 2 décadas, a pesquisadora Patrícia Médici lidera os estudos para a conservação da anta brasileira. Como parte dos estudos sobre a espécie, a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas, promove uma expedição científica por Minas Gerais, Bahia e Piauí, em busca da anta da caatinga, ou melhor, dos fatores que levaram ao desaparecimento do animal naquele bioma. A gente vai entrar pelo norte de Minas, vai percorrer ali a Chapada Diamantina, vai percorrer as UCs do norte de Minas na transição, aí a gente vai fazer ao longo do Rio São Francisco, Chapada Diamantina, aí a gente vai descer para a interface com a Mata Atlântica na costa. No Brasil, a anta é classificada como vulnerável à extinção, de acordo com a lista de espécies ameaçadas do ICMBio, mas é considerada regionalmente extinta na Caatinga. Há pelo menos 30 anos, esses animais não são registrados nesse bioma. A ideia, claro, não é buscar o animal, a não ser nas bordas, a gente provavelmente vai achar. Mas é buscar esses indícios, né? Ocorreu, não ocorreu, até quando ocorreu e por que sumiu. Para levantar as informações sobre a ocupação das antas e entender a causa do seu desaparecimento na Caatinga, a equipe da expedição realiza uma série de entrevistas em comunidades locais. O pessoal mais antigo são os anciões, né? Pessoalzinho ali dos seus 80 e algo para cima, que possam resgatar a memória dessa época, quando esse animal ainda existia ali. Os cientistas do projeto trabalham com 3 hipóteses que teriam levado à extinção das antas na Caatinga. A perda de habitat, sobretudo das áreas mais úmidas, principalmente por causa da abertura da fronteira agrícola na região, a desertificação do bioma, que vem se tornando cada vez mais seco, e a caça. Em estudos, assim, relatos antigos, você vê na região da Caatinga que haviam entrepostos ao longo do Rio São Francisco, em grande parte, de comercialização de peles de animais, né? E a anta é citada como um desses animais caçados na região e como tendo peles comercializadas através desses entrepostos. O principal deles era em Juazeiro, que é ali na Bahia. O desaparecimento da anta na Caatinga é consequência de um problema mais amplo, a destruição do bioma. Atualmente, apenas 9% da Caatinga estão legalmente protegidos. Nos 4 biomas principais, esse animal está ali presente, né? Mas a gente sabe que melhor ou pior em alguns deles. Na Mata Atlântica, tá super mal. No Pantanal, fantástico. Anta no paraíso, como a gente costuma brincar aqui, né? A Amazônia tem suas particularidades. Caatinga não tem mais. Então, assim, há um vazio na distribuição que é problemático para o fluxo gênico dessa espécie, né? Para a circulação desse animal entre o Brasil e outros países, não do animal per se, mas dos genes que as populações carregam. As antas precisam de extensas áreas. Garantir a sua sobrevivência é assegurar o equilíbrio dos ecossistemas e a vida de tantos outros seres. Os pesquisadores esperam que os resultados permitam a compreensão do processo de desaparecimento local e, assim, ajudem a evitar novas extinções. Pensar também no que precisa ser feito para evitar que outras espécies se extingam na Caatinga também, né? E por hoje é só. No próximo Repórter Eco tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!